casa do Senhor todos os sábados e nos dias de culto. Estou muito feliz hoje, em primeiro lugar, por estar aqui na casa do Senhor, por compartilhar o pão da vida hoje com os irmãos. Espero que os irmãos me ajudem, que não é fácil, é sempre um desafio. E também estou feliz porque todas as vezes que eu subo aqui, eu sempre digo assim, eu estou sentindo uma dor, eu estou doente, eu estou com o pé, e eu quero dizer para os irmãos que, para a honra e glória de Deus, eu estou sem dores há mais de um mês, eu acho. Então, as orações dos irmãos têm chegado ao trono de Deus em prol da minha saúde. Eu comentava ainda há pouco que, enquanto Deus me der essa força, nós estaremos aqui na missão. Irmãos, eu gostaria de iniciar o nosso estudo hoje falando de alguém que foi um grande missionário. Um grande missionário. O nosso tema hoje é sobre missão. Então, Deus direcionou essa mensagem para nós hoje. E eu quero dizer aos irmãos que essa mensagem é exatamente para mim. E eu estou precisando exatamente dessa mensagem. Então, ao longo da semana, a gente estudando sobre o assunto, e há pontos que vai nos tocando e fazendo a gente relembrar que Jesus nunca nos abandonou. Amém? Ele sabe tudo da tua vida. Ele sabe onde você mora, ele sabe onde tu trabalha, ele sabe quem são teus amigos, ele sabe tudo. Ele sabe quem é a tua família. Eu acho que, se duvidar, ele sabe até o CPF. Sabe tudo, tudo. E às vezes a gente fica pensando, quantas vezes cansei de pensar, Deus não vai se importar comigo, meus problemas são tão pequenos, com tanta guerra, com tanta catástrofe, com tanta coisa acontecendo de ruim no mundo, Ele não vai se preocupar comigo com uma besteirinha desse tantinho. Mas, pasme, seja qual for o problema, Ele se preocupa e resolve. Eu não ouvi, vou repetir. Seja qual for o teu problema, pequeno, grande, médio, Ele resolve. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria agora de abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. E antes de começarmos a ler, assim como estamos, vamos só fazer uma oração a Deus. Santo, santo e amantíssimo Deus, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, Senhor Deus que fez os céus e a terra. Nesse momento, Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Que Tu possa, meu Deus, derramar Teu Santo Espírito aqui agora nesse momento, em cada um dos meus irmãos que aqui estão, e nas suas famílias. E também, Senhor, a mim, que falo contigo, para que essa mensagem seja de encontro à necessidade, que seja de uma pessoa, mas que saia daqui hoje cheio do Teu Santo Espírito e transformando vidas. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, quem já tiver com a Bíblia aberta, em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Graças a Deus, todo mundo encontrou. Então, vamos lá. Aqui na minha versão, diz o seguinte: e chegaram ao outro lado do mar, na região dos Gadarenos. E Jesus, deixando o barco, logo um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as correntes foram por ele despedaçadas e as cadeias quebradas, e ninguém conseguia dominá-lo. E ele andava sempre de dia e de noite, gritando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando ele de longe viu Jesus, correu e adorou, e gritando em alta voz disse:
O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: saia desse homem, espírito imundo. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu vou parar aqui, porque essa história todo mundo já conhece. Todo mundo já leu em algum momento da vida, acho que muitas pregações vocês já ouviram, ou aqui ou em outro lugar. Mas, irmãos, nessa história nós temos algumas lições. Alguma lição nessa história que nos chama a atenção e nos dá uma reflexão. Aquele homem, ele vivia endemoniado, a Bíblia não diz por quanto tempo ele vivia endemoniado, e ele vivia morando nos sepulcros, nos cemitérios. E quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente descobre que esse homem, ele era violento. Com certeza, esse homem não tinha mais família. Ele não é que não tinha família, a família não podia chegar próximo dele. A Bíblia que nós acabamos de ler, que ele se cortava, ele agredia, amarrava com correntes para que ele não saísse pelas ruas, mas ele quebrava. Tal força era daquele homem. A alimentação desse homem deveria ser até cadáver, né? Deveria ser coisas imundas. E ele morava numa região chamada Gadara, Jezrael, enfim, é um nome, cada versão dá um nome, mas vamos chamar de Gadara, que é o mais comum. E aquele homem morava nessa cidade, e essa cidade era uma cidade pagã. Era uma cidade que cultuava outros deuses, era uma cidade que tinha costumes que não condizia com o povo de Deus, eles comiam coisas imundas. E esse homem, esse endemoniado, ele também não era diferente. A gente não sabe o passado desse homem, a gente não sabe o que esse homem fez, que portões esse homem abriu para que o demônio, a legião de demônio, pudesse viver dentro desse homem. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta, não precisa responder, vocês só meditem. Quantas portas você abre para que o inimigo possa entrar na tua casa, possa entrar na tua vida, possa entrar na tua família? Alguns podem dizer assim: irmã, eu sou crente, eu sou adventista do sétimo dia. Acha mesmo que eu vou abrir porta para Satanás, eu vou abrir porta para demônio? Medite. Quantas portas você abre para Satanás na tua vida? Quer que eu diga uma porta? Os olhos. Os nossos olhos. Nós abrimos porta para Satanás através dos nossos olhos. Quando a gente olha coisas que não é lícita, quando a gente demora olhando para coisas que não vai te edificar espiritualmente, e assim sucessivamente. Eu não vou nem dar exemplo, nem para homens e nem para mulheres, mas vocês já vão pensar. Quer que eu diga outra porta que a gente abre para Satanás? A boca. Quantas vezes nós proferimos palavras que não edifica nem teus filhos, nem tua família, nem teus amigos, nem teus colegas de trabalho? É ou não é? Muitas vezes nós estamos proferindo palavras que não condizem, nós estamos abrindo portas para demônios. O ouvido. Quantas vezes nós estamos ouvindo coisas que não vai nos edificar, não vai nos levar para uma espiritualidade. São portas que nós abrimos. E assim, meus irmãos, sucessivamente, o inimigo está recheado de coisas para nos tirar da presença de Deus. E muitas vezes, ou na maioria das vezes,
é para nos tirar da pregação do Evangelho. Porque se eu não dou um bom testemunho, se eu não falo de Jesus, se eu estou envolvido com outras coisas, eu não vou pregar a mensagem, eu não vou fazer o trabalho e ele vai sair vitorioso. E aquele homem endemoniado com a legião, e os estudiosos dizem que uma legião significava 6.000 soldados romanos. Então, quando via um pelotão de 6.000 soldados romanos, significava que ali era uma legião de soldados. Então, quando aquele demônio, ou aqueles demônios, falaram para Jesus, que ele pergunta qual é o teu nome, e ele diz, eu sou uma legião, porque nós somos muitos. Significa que tinha quantos demônios morando naquele homem? 6.000 demônios morando naquela criatura. Irmãos, alguém aqui já viu alguém possesso? Quem viu já uma pessoa possessa? Ninguém. Alguns já viram uma pessoa possessa, eu também já vi. Não é nada agradável. E uma pessoa possesso que eu já vi, era uma mulher franzina, assim, mais magra do que eu, menor. 6 homens não conseguia segurar. É uma força descomunal. Porque o inimigo, ele tem forças, mas ele não é mais poderoso do que Jesus. E eu tenho um recado para vocês, uma afirmação, que hoje aqui nessa igreja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, está aqui hoje para expulsar e tirar da vida de cada familiar, aqui hoje, qualquer demônio que possa estar se instalando na nossa vida, na nossa casa, nos nossos familiares. Irmãos, a gente tem orado por cada um de nós. Eu observo aqui na classe de alunos, onde eu assisto, e geralmente tem o momento dos pedidos de oração e agradecimentos. E alguns, inclusive eu, canso de pedir oração pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha saúde. E acredito que toda a igreja, em todas as classes, também vocês fazem isso. O inimigo, ele não está brincando de ser demônio. Ele não está brincando de destruir, ele não está brincando de matar, ele não está brincando de nada. Mas nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, aquele que fez os céus e a terra, também não estamos brincando de ser cristãos. Jesus não veio brincar com aquela cruz. Jesus não veio brincar aqui no mundo de salvação. Então, irmãos, quero dizer a vocês que hoje nessa casa entrou a salvação. Se você crê, se você tem fé, a partir de hoje vamos mudar os nossos hábitos. Vamos chamar Cristo para a nossa vida. E como é que eu consigo fazer isso, Josi? Eu já sou crente, eu sou ancião há não sei quantos anos, eu sou pregador, eu devolvo o dízimo, né, irmão? Eu canto, eu prego, eu não estou mais precisando disso, irmãos. Todos nós estamos precisando se achegar a cada dia mais, porque os dias estão se chegando para aquele grande encontro com Jesus Cristo. E voltando para a nossa leitura da Bíblia, quando Jesus toma a decisão de atravessar o mar da Galileia, de uma margem à outra, eu sei que vocês já estudaram e todos os milagres que Jesus fazia era ali ao redor do mar da Galileia. Mas ele nunca atravessava para o outro lado, porque ali eram as cidades pagãs, eram as cidades que não tinham nenhum vínculo com Deus verdadeiro. Eles adoravam outros deuses. E quando Jesus toma a decisão de atravessar aquele barco, os discípulos acharam estranho. Mas, Senhor, lá eles comem carne de porco. Lá eles adoram ao Deus Moloque. Lá eles adoram ao Deus Baal. Eles não têm parte contigo. E Jesus disse o quê?
Vamos. E quando eles estavam no meio do mar da Galileia, aconteceu uma grande tempestade. Uma tempestade muito grande, minha irmã. Sacudiu esse barco de um lado para o outro, que eles ficaram desesperados, com medo que aquele barco afundasse. Mas quem estava naquele barco? Não ouvi. Quem estava naquele barco? Jesus de Nazaré estava naquele barco. Só que ele estava dormindo. Estava descansando. Jesus estava dormindo naquele barco, irmão. Eu quero aqui uma aplicação rapidinho. Quantas vezes você já esteve nessa tempestade na tua vida? Nessa preocupação de que o teu barquinho vai afundar. Jesus não está me ouvindo, ele está dormindo. Eu estou passando uma situação de desemprego. Eu estou passando uma situação de doença na família ou mesmo em você. Eu estou passando uma situação de separação com meu marido, com minha esposa. É uma tempestade na minha casa. É briga, é meus filhos brigando. É minha família que está brigando. Tempestade de tudo que é jeito. É no meu trabalho que o meu chefe implica comigo, ele me persegue. É meus colegas que não reconhecem o meu trabalho. Tempestade. E você olha para o lado, quem está no meu barco é Jesus, mas ele está dormindo. Irmãos, quando os discípulos chegaram até Jesus, mestre, o barco vai afundar e tu não te importa, nós vamos morrer. E o que foi que Jesus respondeu? Acalma a tempestade. Acalma a tempestade e os ventos acalmaram. O espírito de profecia diz, lá em Desejado de Todas as Nações, que aqueles ventos, aquela tempestade, eram os demônios querendo impedir que Jesus atravessasse para salvar aquele homem. E Jesus acalmou as tempestades e todos ficaram maravilhados. Quem é este que até a tempestade ele acalma? Quem é esse que fala com os ventos e os ventos se acalmam? E assim eles conseguiram atravessar. E como nós lemos, quando Jesus chegou na margem do mar da Galileia, do outro lado, aquele homem saiu lá do sepulcro e veio ao encontro de Jesus. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que quando Jesus chegou, Jesus não chamou aquele homem, chamou? Jesus não chamou aquele homem, mas aquele homem já sabia quem era que estava chegando. Ele diz, o que tu tens comigo, filho de Deus? Filho do Deus Altíssimo, o que tu queres comigo que vem me atormentar antes do tempo? Aqueles demônios, eles já sabiam que Jesus tinha vindo para salvar aquela vida. Irmãos, quando eu comecei a falar aqui, eu disse que Jesus, ele sabe tudo da tua vida. Tudo, tudo. Eu não ia nem falar, mas eu vou falar aqui um pouquinho com a permissão do meu marido. Uma vez nós estávamos em São Paulo, eu vou contar só um trechinho, tá bom? Não vou contar tudo. Nós estávamos em São Paulo, eu estava com um probleminha de saúde, e nessa época nós estávamos afastados da igreja. E ficamos sentados atrás lá do prédio, tipo assim, uma pracinha, e era uma época que estava caindo muito raio em São Paulo. Era assim, um atrás do outro, riscando o céu. E o meu marido começou a falar do amor que ele sentia por Deus. Eu sou apaixonado por Deus. Eu tenho muito amor por Deus. E falou várias coisas. E eu abri minha boca e falei, eu também, eu amo muito ao Senhor, mas eu nunca mais vou voltar para a igreja. Por quê? Eu já fui pregadora, já fui missionária, já dei estudo bíblico, eu era de dentro da igreja, mas hoje eu me encontro fora, com certeza Deus não me quer mais. E eu falei essa palavra.
eu fui longe demais. Isso era de noite, nessa mesma madrugada, o meu marido teve um sonho com a volta de Jesus. Mas foi um sonho tão real que ele acordou 2 horas da manhã chorando. Mas era um choro tão forte que eu fiquei pensando, pronto, morreu alguém. Alguém morreu. Ele ia tentar me contar e não conseguia. Chegamos às 5 horas da manhã, ele conseguiu me contar. Eu já estava chorando, de ver ele chorando, eu já estava chorando. E ele simplesmente ligou para minha filha e disse que ia voltar para a igreja, nem que eu não fosse. Ele, minha irmã, tu pode não querer ir, eu não estou nem aí. Eu vou voltar. E assim, chegamos o dia da volta e viemos para a igreja do Monte Castelo assistir o culto aquele dia. E ele disse para mim assim, vamos entrar na igreja, mas eu não quero que você converse com ninguém, porque tu fala com Deus e o mundo, eu não quero papo com ninguém. Eu, não, tranquilo. Sentamos ali mais ou menos naquele ponto ali desses irmãos ali, daquela irmã que está de preto e branco. Irmãos, lembra que eu falei que eu disse que eu fui longe demais? Nesse dia, o pastor que estava pregando aqui, estava pregando, sabe aquela mensagem que parece que não vai para canto nenhum? Eu estava até cochilando, para falar a verdade. E, de repente, ele contou uma história. Que essa história culminou e ele virou para mim e disse, eu digo que foi para mim. Você não foi longe demais. Jesus está de braços abertos te esperando. Irmãos, nessa hora eu não tive dúvida que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo e com meu marido. Aqui nessa igreja, irmãos. Foi aqui. E eu conto essa história porque eu tenho certeza que Deus ouve as nossas palavras. Ele usou a mesma palavra que eu usei lá atrás e eu não tinha contado essa história para ninguém. Nós chegamos de viagem de madrugada. No outro dia a gente veio para a igreja. Ele ouve os mínimos detalhes, ele ouve os teus pensamentos, irmã Dulce. Ele sabe o que vai no teu coração. Ele sabe o que vai na tua alma. Ele sabe o que tu está precisando. Ele sabe o que tu vai falar. Ele sabe o que tu precisa. E quando a gente ora, irmãos, não é porque ele precise saber. Ele só quer que tu confesse, ele só quer que tu fale, ele só quer se relacionar contigo. Ele quer que você derrame o teu coração. Ele quer que você converse com ele. Ele tem mais interesse na tua vida do que você mesmo. E quando ele atravessou naquele barquinho, ele já sabia que tinha alguém orando pelaquele homem. Talvez uma mãe, talvez uma filha, talvez uma esposa, uma irmã, mas tinha alguém orando pelaquela vida. E Jesus sabia que aquele homem estava infestado de demônios. E os demônios que estavam naquele homem sabiam que ele era o Filho de Deus. E quando ele chegou próximo, que perguntou o nome, e Jesus mandou que aqueles demônios saíssem e entrassem naqueles porcos. E os porcos se precipitaram dentro do mar da Galileia e todos morreram. Irmãos, eu quero dizer a vocês que no nosso barco está Jesus. No nosso barco está Jesus de Nazaré, disposto a tirar, a expulsar qualquer vestígio de demônios que possa estar na nossa vida, na minha, na tua e dos nossos familiares. Quantas vezes a gente se sente tão injustiçado, a gente é atacado com palavras, a gente é atacado com coisas ruins. Mas Jesus, ele está disposto a repreender. E quando você se coloca nas mãos do Senhor, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais... Os ventos, a tempestade se acalmam. Eu sei que aqui tem muitas mães. Cadê as mães daqui? Deixa eu ver as mãos das mães. Quantas mãezinhas aqui, assim como eu também sou mãe, nos oramos de madrugada pelos nossos filhos, pelos nossos familiares.
Às vezes a gente ora e acha que a oração não acontece, não vem a resposta, nós somos imediatistas. Mas a Bíblia diz que nenhuma oração volta vazia. Eu posso contar mais um testemunho? Tem tempo ainda, né? Irmãos, eu conheci um homem na cidade de Vargem Grande. E esse homem era um homem bonito, mais bonito que meu marido. Fica com ciúme não, né, amor? Nem dá para competir, não. E esse homem era um homem muito inteligente, muito querido por todos naquela cidade. Todo mundo que tinha contato com ele gostava dele. Mas ele tinha uma palavra que ele sempre dizia. Tinha muitos irmãos da Igreja da Assembleia e Adventista, só tinha um na cidade. E esses pastores que iam visitar ele ouvia, o padre também ia. No interior, sabe como é? Todo mundo se conhece. O padre, eu lembro do padre pregando, falando, gostava muito de conversar com ele. E ele dizia assim, eu ainda vou fundar minha religião vai se chamar biblioteca. Por que biblioteca? Porque vai ser uma religião que vai atender a Bíblia toda. Porque eu não gosto de assembleano, eu não gosto de católico e não gosto de adventista, porque adventista é preguiçoso. Adventista, ele começa a se preparar para o sábado desde quinta-feira. Aí ele já não trabalha quinta, porque vai chegar a sexta, e sábado ele descansa. Quando dá segunda-feira ele não trabalha, porque ainda está descansando do sábado. Então ele vai trabalhar terça e quarta. Isso ele fazia graça falando isso. Um dia, ele foi acometido de uma doença muito grave. Acho que todos aqui já conhecem, nós estamos aqui próximo do Aldenora Belo e acredito que essa doença é chamada leucemia. E ele foi acometido dessa doença, leucemia, e o médico deu para ele 6 meses de vida. Seu Zé Maria, o senhor vai viver somente mais 6 meses. Então, o senhor pode comer tudo que o senhor quiser, fazer o que o senhor quiser, que o senhor não tem mais jeito. E aí ele foi fazer um tratamento alternativo, continuou, enfim, ainda viveu 9 anos. E aí, irmãos, ele armou uma rede na frente da televisão e começou a assistir todos os programas de TV que passava, de pregação. E um dos programas que chamou a atenção dele, na época, era a Voz da Profecia. E ali ele começou a fazer o estudo. E tinha um irmão adventista, um único, que todo dia ia para a casa dele na hora do almoço. Eu odiava. Todo dia, na hora do almoço, ele ia falar uma história de Ellen White, uma história de não sei quem, de João, de Pedro. E ali ele ficava ouvindo, mas todo santo dia. E aí ele, ouvindo esses programas, a Voz da Profecia, ele começou a fazer o estudo, eles mandavam o estudo pelo correio. E quando terminava, ele mandava uma carta, e ele dizia que queria se batizar, e um pastor ia visitar. Então, um dia eu liguei para lá, e ele disse, hoje à noite passou a noite aqui um pastor, e agora eu decidi que eu vou ser crente e vou me batizar. Fiquei feliz e triste. Mas que igreja é? Que pastor é esse? Que lá não tinha adventista, eu já era adventista. Ele foi o pastor Quirino, lá de Codó. Ele é adventista do 7º dia. Irmãos, para a honra e glória de Deus, esse homem se batizou. No dia que ele se batizou, já se batizou com ele 7 pessoas. E hoje, eu queria que o irmão colocasse a foto daquela igreja, por favor. E hoje, naquele distrito de Vargem Grande, já tem 13 igrejas. Através de uma decisão. Eu lembro que ele sentava na porta de casa e dizia assim, eu olho aqui para essa cidade e não enxergo os crentes. Fazem 25 anos que ele faleceu. Quando ele faleceu, só tinha uma igreja. E hoje, para a honra e glória de Deus,
já tem 13 igrejas, essa é a igreja central. Amém? Mas eu quero falar de outro missionário. O missionário que nós acabamos de estudar na Bíblia. Aquele endemoniado. Quando Jesus expulsou aqueles demônios daquele homem, e ele ficou sã, e ele ficou curado, as pessoas ficaram maravilhadas de ver aquele homem que andava nu, gritando, sendo uma pessoa que as pessoas tinham medo dele, sentado, vestido, e agora uma pessoa sã. E ele, quando viu Jesus entrar no barco e ir embora, ele disse: Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero fazer parte dos teus discípulos. E Jesus disse: não, fique e vá ter com a sua família. Vá contar o que aconteceu aqui hoje. E aquela cidade ficaram com medo, porque Jesus colocou aqueles demônios naqueles porcos e caíram. Deve ter sido um prejuízo muito grande que eles vendiam. E aí expulsaram Jesus, praticamente, a população. Mas aquele homem, ele voltou para a família dele, para os amigos dele, e depois esse homem se tornou o primeiro missionário daquela cidade. E nós temos aqui a foto das ruínas daquela igreja, a primeira igreja que aquele endemoniado construiu. Por favor, irmão, coloca a foto da ruína. Olha só, não sei se está dando para vocês olharem novamente. Essa é a ruína da igreja que esse grande missionário construiu na cidade de Gadara. Irmãos, como o nosso tempo já está se esgotando, eu gostaria de perguntar para vocês, agora nesse momento, quem está disposto a chamar e aclamar por Jesus de Nazaré, Jesus, Filho de Deus vivo, Filho do Altíssimo, que entre na tua vida, que entre na tua casa e expulse toda espécie de demônio que possa tentar, que possa estar dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua vida. Que levante a sua mão. Amém, irmãos, glória a Deus. A gente vai ter agora uma música especial e depois a gente volta para fazer a oração final. Somos filhos da promessa e herdeiros de uma cruz. Como viajou, estou seguindo as pegadas de Jesus. Em meio à escuridão pareço só, mas nesse trilho encontro uma luz caminhando, Conheço meu lugar além do sol. Eu quero encontrar o meu Senhor lá no lar. Homens santos já trilharam a jornada do Senhor. Tantos sofrimentos suportaram, caminhando por amor. Não
perca a chance de ser feliz. O que importa é ver Jesus caminhando. Conheço o meu lugar além do sol. Eu quero encontrar o meu Senhor lá no lar, caminhando. Conheço o meu lugar além do sol. Eu quero encontrar o meu Senhor lá no lar. Amém. Irmãos, eu falei de um missionário de Vargem Grande, que era mais bonito que meu marido, e alguns devem ter ficado assim, nossa, será que ele não ficou com raiva? Esse missionário era o meu pai, o homem que eu mais admirei e admiro na minha vida. E isso não é segredo para quem me conhece mais de perto. Eu não passo um dia sequer sem lembrar dele, sem querer telefonar para ele, sem querer contar para ele as vitórias. Não entendi. Ah, sim, irmão, por favor, coloca a foto dele aí, por favor. E esse homem, para mim, que é o meu pai, até hoje, é motivo do meu orgulho. Agora eu queria... Olha só como era bonito mesmo, viu? Esse homem foi um grande homem em todos os sentidos. Ele dizia, antes de se converter, ele dizia, eu não vou ser crente, porque eu não roubo, não mato, não adultero, não faço nada de ruim. Mas quando se converteu, como eu falei a vocês, hoje tem 13 igrejas no distrito de Vargem Grande, começou por ele. Um dia eu conto a história toda para vocês. Mas agora, irmãos, eu gostaria de saber quem é as mães aqui que oram pelos seus filhos com problemas de drogas, com problemas espirituais, falta de emprego. Por favor, se tiver alguém assim, vem aqui para a gente orar juntos. Tem alguma mãe aqui que tem filhos e que ora, ou então que o filho não tenha problema aparente que ela sabe, mas que quer orar pelos filhos, para que sejam bem-sucedidos, para que venha para a igreja, para que se converta. Tem alguém aqui na igreja que está com problema de saúde, que está com problemas de financeiro, problema de emprego? Por favor, venha para cá. Vamos orar juntos. Agora eu queria também ver as mãos levantadas das pessoas que vão dizer aqui para a irmã Marlene, irmã, nós estamos na missão. Eu quero ver as mãos levantadas. Nós estamos na missão, vamos dar estudo, vamos fazer a missão. Não vi mãos, vamos lá, eu vou repetir. Irmã Marlene, cadê a irmã Marlene? Está lá atrás, mexendo a mãozinha. Eu quero fazer parte dessa missão do estudo bíblico, eu quero fazer parte da pregação, eu vou fazer a minha parte. Eu quero ver a igreja toda aqui em peso, porque Jesus está no teu barco, o Filho de Deus está no teu barco. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, para a honra e glória de Deus, agora nós vamos proferir uma oração para que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele possa entrar na nossa casa e limpar todo demônio que tiver atrapalhando a nossa vida, os nossos filhos.
atrapalhando qualquer projeto financeiro na tua casa, no teu emprego, no teu trabalho e na missão. Antes que a gente ore, deixa eu dizer a vocês que orem por mim e por meu marido. Orem mesmo, porque essa semana nós vamos fazer uma visita a um pai de santo. E esse pai de santo, ele já foi adventista. Quando eu tinha 18 anos, eu fotografei ele descendo as águas batismais. E quando eu converso com ele, ele está acometido de uma enfermidade também grave. E ele mandou mensagem para mim pedindo que a gente visitasse e que ele ama a Jesus. Então orem por nós, porque vocês sabem que é uma batalha, né? Então vamos orar. Alguém gostaria de vir aqui fazer a oração? Então vamos orar, por favor. Feche seus olhos e vamos pensar em Deus. Santo, santo e amantíssimo Deus, Senhor Deus que fez os céus e a terra. Aquele, Senhor, que veio na terra morrer por cada um de nós. Senhor, aqui está um punhado dos teus filhos. Aqui agora na tua casa de oração, Senhor. Aqui tem mães que estão clamando pelos seus filhos. Aqui tem mães, Senhor, que estão clamando pela conversão, pela saúde e pela prosperidade dos seus filhos. Aqui tem pais de família, Senhor, que estão correndo, que estão lutando, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo emprego, pela vida, Senhor, mais tranquila. Aqui, Senhor, tem famílias inteiras, meu Deus, te pedindo, te honrando, te orando, Senhor, para que tu venha fazer parte desse barco, Senhor, e que tu acorde, Senhor, e acalme essa tempestade. Meu Deus, eu te peço agora nesse momento pela igreja de Monte Castelo, por essas famílias, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, quando abrir a sua boca com sinceridade, que tu possa, meu Deus, repousar, que tu possa estar na casa e no lar de cada um aqui. Senhor, nós te pedimos, não é porque haja merecimento nenhum nas nossas palavras e na nossa vida, mas é pelos méritos do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.